E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, iniciaremos o primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Senhor, aqui está a tua palavra. Muito obrigado pela conclusão de mais um livro, através dessa leitura bíblica, que visa ajudar aqueles que têm vontade de beber nas fontes do Senhor, aquele que busca, de um modo direto ou indireto, ser útil para que a tua palavra chegue a mais pessoas. Senhor, aqui está a tua palavra. Dá-me a intimidade com ela suficiente para vivê-la, a minha esposa, para que possamos verdadeiramente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Possamos ser instrumento do Senhor de modo direto ou indireto, para que a tua palavra chegue a mais pessoas e seja feita na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, porque é perfeita, digna, agradável, a única, digna de adoração. Que possamos te adorar em espírito e verdade, Senhor. Te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso. Te agradecemos em nome do Espírito da verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, que foi, é e para sempre será o mesmo. Deus, o Senhor dos exércitos, Deus, eu sou o Pai de Cristo, meu Pai e Senhor, eterno, o Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 1 do primeiro livro de Reis, 53 versículos. Leremos de um modo dinâmico e recomendo a leitura com bastante reflexão. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneiramente formosa, cuidava do rei e o serviu, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Estendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que segundo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, seu filho. Vai, apressa-te ao rei Davi, dizendo-lhe: não juraste, ó rei, meu senhor, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apressou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisaque, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono.
Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, estaremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: chamai o Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se aproximaram do rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e dizeis: viva o rei Salomão. Repetindo o 34º versículo, que nos diz: Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Este é o clamor que ouviste. Também Salomão já está assentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um seu caminho. Porém Adonias, temendo a Salomão,
Levantou-se, foi e pegou as pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, o rei Salomão, que não matará a seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua terra. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.